Justificados pela fé. Parece um tema simples e parece que as pessoas não entenderam também isso aí. As pessoas descorrem isso como uma leitura comum. Às vezes, eu cheguei a ver na denominação, como abertura de culto, leem esses versículos, não explicam, passa batido. Fala um pouquinho disso para nós, do que é ser justificados por esse Deus maravilhoso e como Ele nos justifica. Amém. É um assunto de suma importância, irmão Maurício, porque muitas vezes realmente não é levado a sério, né? E nós vamos abrir então a Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Eu quero ler para os irmãos que, né, estão nos ouvindo e assistindo, que diz assim, ó, justificados. Irmãos, olha bem, a primeira frase aqui, né, o primeiro texto aqui já disse justificados. Vai ser ou já foi? Já foi. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pera lá, você é justificado pela fé em Deus por meio do seu sacrifício, jejuns, orações, dízimos, oferta, monte, ou por meio do sangue de Cristo? Aqui está dizendo que obtivemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, então, ela não deixa dúvida para nós que a justificação, ela não é algo que nós, irmão, podemos fazer. A santidade, pela qual a palavra do Senhor diz que nós não podemos ver a Deus, muitos irmãos, às vezes eu vou falar, não vou entrar nesse assunto agora, mas muitas vezes as pessoas estão fazendo jejum para santificar a sua carne. E eu quero te dar uma notícia, irmãos, que às vezes vai te deixar triste, sabe por quê? A sua carne não se converte. A sua carne, ela não santifica. Sabia disso? Se você ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, você vai ver lá que a nossa carne, ela vai ser transformada num corpo glorificado. Então, ela não se converte. Mas então, como é que eu faço então? Primeira coisa, Gálatas diz lá que nós temos que andar no Espírito e não satisfazendo os desejos da nossa carne. É fácil? Com certeza não. Por isso que nós temos que andar em Espírito, para que nós não satisfazemos as concupiscências da carne. Porque se você, irmão, andar na sua carne, você pode passar fome, que não é jejum, né? O dia todo, o mês todo, fazer até jejum mais que Jesus, mais que 40 dias, que você nunca vai conseguir essa santificação da sua carne. Nós somos santificados, presta atenção, pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados pela fé que nós temos em Jesus. Aquilo que Ele já fez por nós, irmãos. Viu? Não pense você que Jesus, Ele está te santificando dia a dia. Não, mas Ele já nos santificou lá na cruz pelo sangue do Cordeiro. Aquele Cordeiro vivo, aquele Cordeiro perfeito que morreu para nos salvar. E muito importante, uma vez que você entende que a santificação, ela te isenta de toda o quê? Culpa. Mas, irmãos, eu vivo pecando. Irmão, espera aí. Deixa eu entender. A santificação te isenta de toda a culpa. Sim. Eu gosto muito de ser repetitivo. Eu gosto de ser repetitivo, eu gosto. Então, quer dizer que aquela ferramentinha que eles usam no púlpito de culpa, medo e ganância, aqui a justificação, a culpa já arranca já, né? Tira tudo, com certeza. Então, pregar culpa no púlpito? Não, com certeza. Se está pregando no púlpito, então, ou naquele lugar que eles chamam de púlpito, culpa, a palavra não está sendo do Espírito Santo. Com certeza. Se não é do Espírito Santo, bom, tire suas conclusões, pode continuar. Quando se prega, irmão Maurício, ó, eu vejo assim, ó, quando nós pregamos a culpa, nós focamos no problema das pessoas, naquilo que a gente vê que o ser humano é falho, o que acontece? Nós tornamos aquelas pessoas refém do sistema.
Então nós intimidamos ela a sair do sistema, porque se ela sair, a vida dela vai ficar pior do que já está. Mas pera lá, você vai ficar pior do que está? Por que eu estou indo no sistema então? O que está resolvendo na minha vida? O que adiantou eu ir para dentro de um sistema onde a minha vida, pera lá fora já estava ruim, aqui dentro ficou pior? Como é que faz? Lá fora eu não fazia nada e já estava ruim, agora aqui dentro está ruim, eu tenho que fazer um monte de coisa e continua ruim. Sabe por quê? Porque nós não estamos crendo naquilo que Jesus já fez. Irmãos, Jesus já te chamou para a liberdade, não para a libertinagem, por favor. Fique bem claro isso, registrado. Jesus não te chama para a libertinagem, para dar lugar à sua carne, mas nos chama sim para nós levar o nosso corpo, levar o nosso corpo a adorar e a servir ao Senhor, mas andando no Espírito. E é muito importante, irmão, a gente olhar, quando a gente vê aqui em Romanos também 12, quando eu falo de pecado, irmãos, infelizmente se pega tanto do diabo, fala tanto no diabo, tanto no pecado, que não sobra lugar para a verdade, que é Cristo. Não sobra. Quando está acabando o culto lá, o Espírito Santo fala assim, escuta, eu posso operar um pouquinho? Não, só no semana que vem, que hoje acabou. Infelizmente. Hoje foi a vez do outro. Irmãos, infelizmente. Então, vamos lá. Vamos ver se o que nós estamos dizendo aqui condiz com o que está escrito. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Opa, peraí. Até quando que havia o pecado no mundo, irmão? Até o regime da lei. Presta atenção, irmão, lê aí. Olha lá, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por isso que hoje eu te digo com toda a convicção, irmãos, nós não temos mais o pecado. Porque nós não temos mais uma lei dizendo que se nós fizermos tal coisa, nós somos transgressor da lei e pecador aí nesse sentido. Então, a lei, ela foi o que? Abolida? Não. A palavra do Senhor é bem clara. Jesus cumpriu. Quando nós lemos Romanos 7, você vai entender também que o nosso corpo, esse corpo carnal, ele foi sepultado com Jesus lá na cruz do Calvário. Não foi numa piscina, ou num tanque, ou num rio, não. Foi Jesus Cristo que sepultou o nosso corpo, não foi homem algum que sepultou. E muitas vezes está sendo pregado um batismo, onde você sepulta o velho homem e nasce um novo homem. Irmãos, vamos ser honestos, você que já fez isso, você que já foi sepultado lá nas águas, conforme a gente vê, será que a sua vida mudou realmente depois daquilo ou continua mesmo até hoje? Reveja os teus conceitos, irmãos, e cuidado, porque Jesus, ele já... Vamos continuar lendo, que ele já tirou o pecado. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Epa, peraí. A lei vigorou até Moisés, agora a morte reinou até Moisés. Por que isso? Porque Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, e vós que estava morto nos pecados, nos delitos, ele vos deu vida. Ou seja, o homem espiritual estava morto. E Jesus entrou, então, aqui e deu vida de novo. E deu vida o quê? Abundante. Então, por causa de um só homem, entrou o pecado. Mas depois, então, por causa de um só homem, Jesus, o que aconteceu? Ele tirou o pecado. E mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, fora abundante sobre muitos. Ora, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação.
E se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens e condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens e a justificação que dá a vida. Queridos, então tudo que aconteceu antes de Jesus realmente condenava o homem, o pecado. Mas quando Jesus morre, irmão Maurício, então, como nós lemos em Romanos 5 lá, Jesus nos justificou com uma só oferta. Uma só oferta, o sangue precioso dele foi perfeito, não precisa mais de nenhum tipo de sacrifício seu, meu irmão. Essa é a boa notícia que eu quero te dar nesse vídeo, meu irmão. Ouça bem, ó, a boa notícia do evangelho é que você foi lavado e remida no sangue do Cordeiro Precioso. Ele tirou os seus pecados, ele pagou por todos os seus pecados. E se tiver algum ainda para pagar, põe na conta dele que ele já pagou também, tá? O problema é que as pessoas ficam usando das nossas fraquezas na carne, das nossas falhas, para justificar que nós ficamos ali ano após ano e a nossa vida muitas vezes não muda. Por quê? Porque não há entendimento. É preciso entender, irmão Maurício, que Jesus já nos justificou, Ele já nos santificou, ou seja, Ele nos livrou de toda a condenação. Irmão, vamos supor que aqui está pegando fogo. Qual seria o lugar mais seguro para nós estar? O lugar onde já queimou, não foi? Então o lugar mais seguro para você estar é em Jesus. Sabe por quê? Porque ele já morreu no nosso lugar. Interessante que vamos fazer aqui um jejum santo, uma campanha santa, um culto de libertação, tudo na carne, né, Valécio? Com certeza, irmão. Temos que, os caras chegam ao cúmulo de falar que tem que santificar a carne. Não existe. Não tem como, né? Não vamos herdar a carne? Não tem como. Como que eu vou santificar a minha carne? O Senhor disse que é para não mortificar ela, né? É mortificar ela. O que é mortificar? Ai, que vontade de comer um chocolate aqui, ó. Mas eu sei que isso aqui vai me prejudicar. Então, eu não vou comer. É isso. Mas não, eu estou jejuando de chocolate por 10 horas. Beleza. Aí, dali a pouco, acabou o teu jejum, você vai lá e come uma caixa de chocolate. Adiantou alguma coisa? Não pode falar isso que eu como uma caixa de chocolate. Então, tá vendo? Pensa no chocolatra. O jejum que eu não faço é de chocolate. Eu faço o jejum da caixa vazia do chocolate. Eu deixo a caixa passando o jejum. Como tudo que está dentro. Mas, amados, você entendeu? Olha, deixa de ser preguiçoso. Vai entender o evangelho. Vai entender a palavra de Deus. Você está sofrendo aí, passando por dificuldade, simplesmente por não conhecer a palavra de Deus. Venha para o Falei de Jesus. Venha aqui para o Facebook, Nosso Falei de Jesus, lá no YouTube. Você entrou no Google, digitou Falei de Jesus, a gente está lá. E nós queremos, amados, levar esse evangelho da graça para você de graça. Aqui você não precisa dar dinheiro, nós viajamos e temos comunhão com nossos próprios recursos. Deus está fazendo algo maravilhoso nesse país. Deus está chamando as pessoas para fora. Seja você um seguidor, comece um trabalho aí onde você está. As pessoas mandam matéria, mandam questionamentos para mim e para você, Valésio. Onde tem um grupo na minha cidade que faz isso? Não tem grupo na cidade. Entenda o que é o evangelho, reúna com as pessoas e comece vendo nossos vídeos, né? Aí você vai estar habilitado e você mesmo faz. O grupo é 5, 6, 8 pessoas. É isso que é o evangelho nos lares, nas casas. Isso é amor de Deus para você e isso é salvação. Falei de Jesus.com.br